CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, ao estudo do Livro dos Espíritos. E quando terminarmos o Livro dos Espíritos, em 15, 10 para as 9, ou 15 para as 9, a gente inicia o estudo do livro Obras Póstumas. Quando terminarmos o Obras Póstumas, vamos reiniciar com o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Então, após o Livro dos Espíritos, vamos dar o livro Céu e Inferno. Deve demorar ainda pelo menos mais 8 aulas ou 10, uns 2 meses e meio, ainda com Obras Póstumas. Vamos ler o Evangelho, são 9 horas. Que Jesus abençoe então a nossa manhã de estudos. A melancolia. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Não disse aqui o ano. Mestre Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez em nossa casa de amor, o CEAP, para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Enviai os teus mensageiros de paz, de luz, de esperança a todos nós, para nos fortificar, nos inspirar e conduzir esses estudos atendendo às necessidades de todos aqueles que nos ouvem dos dois planos da vida. Em nome, então, do nosso altivo, diretor da nossa Casa de Amor e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, de Leon Denis, de Allan Kardec, de Eurípides Bassanufo, o patrono desse estudo,
que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A gente parou na questão 214. Nós estamos estudando sobre as semelhanças físicas e morais. Por que a gente se assemelha fisicamente aos nossos pais? Por que moralmente também há até uma semelhança entre nós e nossos pais. Então, a 214. O que se deve pensar das histórias de crianças que lutam no seio da mãe? Então, quando fala dos gêmeos aqui, né, dos gêmeos, ele diz que isso é um símbolo para significar que o ódio deles era inveterado. Fizeram-no remontar à época anterior ao nascimento destes. Geralmente não levais muito em conta figuras poéticas. É quando há dois irmãos, né, inimigos que brigam muito, aí diz, desde o seio da mãe, uma figura de linguagem. 215. De onde se origina o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os japoneses têm os mesmos hábitos que nós aqui? Não. Os muçulmanos têm o mesmo hábito, a mesma maneira de ser que a nós aqui? Não. Então, de onde se origina esse caráter distintivo que se nota nesses povos? Entre nós e eles e os outros, enfim. Resposta. Os espíritos também possuem famílias formadas pelas semelhanças de seus pendores, mais ou menos depurados segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessa família apresentam para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e humanos procurem um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as massas, como simpatizam com os indivíduos. Lá estão no meio que lhes é próprio. Interessante isso, né? As nações, nós somos diferentes mesmo. Você vê o alemão, o povo alemão, ele tem toda uma maneira de ser, né? Diferente da nossa. Agora, a gente não pode esquecer que nós pertencemos a famílias também. Famílias espirituais. Então nós temos famílias que estamos reencarnados aqui, mas tem espíritos simpáticos a nós que estão reencarnados em outras situações, em outros lugares, até em outros países mesmo, por uma necessidade espiritual. Tá? Como tem espíritos simpáticos, tem espíritos também antipáticos. Então nós nos unimos por simpatia. Alguma pergunta? Como é o alemão, como é o português, como é o chinês, como é o japonês, né? Aqui, agora vocês vejam, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, vieram também para cá espanhóis, holandeses, franceses, e aqui encontraram os índios, os portugueses trouxeram os africanos, isso daí essa miscigenação. Agora, você vê que através do Chico, o Emmanuel diz que o Brasil seria o coração do mundo. Então talvez essa diversidade que tem aqui, só terminar o raciocínio, eu deixo, propicia ao povo
essa característica receptiva, apesar de que com tanta dor o povo está deixando de ser tão receptivo assim, né? Tanto sofrimento, tanta dor que a gente tem passado. Fala, Selma. Aqui recebe todo mundo. Por isso, Emmanuel disse que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não chegamos ainda nesse ponto, mas acho que estamos caminhando para isso. A gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe do futuro, mas professar a doutrina espírita como professamos só aqui no Brasil. Tem centro espírita em tudo quanto é lugar. Mas aqui é o celeiro. Igual aqui, centro espírita lá nos Estados Unidos, quando tem 6 pessoas, tem muito. Em qualquer lugar do mundo é assim. Aqui você tem um monte de gente, tem um centro em cada esquina, né? Vamos aguardar os desígnios de Deus e fazendo a nossa parte aqui. Tem até uma estatística da perda da população francesa, de 20 mil. E na mesma época que a árvore foi transplantada para cá, a população aqui do Brasil cresceu em 20 mil pessoas. Então muitos franceses vieram para cá, tem muitos franceses aqui reencarnados. Vamos lá. Você vê que esses grandes vultos aí do espiritismo é só no Brasil. Aí daqui eles vão fazer palestra, o Divaldo circula em tudo quanto é lugar. O Chico quase não saiu daqui, acho que ele nunca saiu do Brasil, o Chico, né? Saiu? Teve nos Estados Unidos, foi até com o Valdo Vieira, acho que foi a partir dali. Então esses médiums saem daqui. Vamos lá para a próxima, 216. O homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de suas existências anteriores. E aí? Nós conservamos traços de caráter, do caráter moral da outra existência? Sim, o espírito é o mesmo, então ele traz as suas tendências, as suas aptidões, traz o seu caráter. Ele cresce muito no mundo espiritual, a gente evolui muito, como dizem os espíritos lá. Você em um dia você aprende mais coisas do que em um ano aqui. Porém, é aqui que você vai testar se aprendeu ou não. É igual a professora, dá aula lá, entenderam? Entendemos, então vamos fazer a prova. É na prova que você vai dizer se entendeu ou não. Então a prova que você vai passar aqui. Você vem para cá, você vai ver se você fixou ou não esses conceitos. Mas você traz, como ele diz aqui, assim, ele colocou assim, ó. Então ele conserva assim o caráter, os traços. Isto pode acontecer, porém melhorando-se, ele muda. A gente melhorando no mundo espiritual, chega aqui e muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor torna-se escravo, seus gostos serão inteiramente diferentes e tereis dificuldade para reconhecê-lo. Sendo o espírito o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter entre uma e outra algumas analogias, modificadas, todavia, pelo hábito de sua nova posição, até que
um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, e se arrependeu. Então você pode mudar. Aí eu vou pegar aqui para a gente relembrar a mensagem do guia da casa, que ele diz assim, deixa eu ver aqui quando ele fala. Ó, olha o que o Espírito diz aqui, um guia da casa, quem está nos ouvindo, é uma mensagem tirada aqui na nossa casa espírita. Entendemos que para vocês se melhorarem, a gente está aqui para melhorar, para progredir. Ah, eu vim para pagar. Não, você veio para progredir. A lei é de progresso. Você tem que pagar alguma coisa, tudo bem. Todos nós temos dívidas com a lei de Deus. Então ele coloca, entendemos que para vocês se melhorarem, há necessidade de voltar mais e mais. O que ele está dizendo aqui? Da reencarnação. Você tem necessidade. Para melhorar, ele já deu um conselho ali atrás. Vocês têm que voltar mais e mais. Ou então, façam diferente. Não quer voltar várias vezes na mesma situação? Faça diferente. Ajudem uns aos outros. Corrijam-se. Modifiquem-se. Até que estejam enxergando mais. Enxergando melhor, ouvindo melhor, enxergando, ouvindo. Sentindo a dor do nosso irmão quando se aproximar de nós. Então o que ele está dizendo aqui? Que a gente veio para melhorar. Você pode modificar quando você quer melhorar, quando você quer mudar o seu caráter. O caráter você muda, você melhora. Personalidade não. Às vezes você vê jogador de futebol, né? Falando, né? O time está sem personalidade, não tem. Personalidade vem de persona, de pessoa. Então todos nós temos uma personalidade. Personalidade do Tiago. Agora o caráter não. O caráter são as virtudes e os defeitos que você tem que formam o seu caráter. Você modifica. Qual o objetivo desse estudo aqui? Você modificar para melhor. E o grande objetivo, amar-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ele falou ali na mensagem. A gente praticar a lei de amor. Por isso que a gente está estudando. Não é apenas para se intelectualizar. É para compreendendo a vida, a gente viver melhor. Fala, Selma. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Em verdade vos digo, é necessário nascer de novo. A gente só aprende reencarnando. E a gente reencarna, como ele falou aqui, em posições diferentes. Às vezes você numa outra posição, você não vai reconhecer o camarada.
Você é um senhor, dono de uma empresa, vamos atualizar, chefe, e depois você vem um subordinado bem humilde, vai trabalhar na limpeza, então você dificilmente vai conhecer aquela pessoa. Então por que ela veio trabalhar numa posição humilde? Pode ser até na mesma empresa que ele já foi chefe. Porque é uma necessidade do espírito. Ele se arrependeu, ele acha que ele foi orgulhoso, vaidoso, e precisa trabalhar nele a simplicidade, a humildade. Ele vem numa posição diferente. Então todos vocês, todos nós que viemos pobres, é porque a gente veio trabalhar justamente a simplicidade e a humildade. Sem exceção, todos nós. Quanto maior a pobreza, quanto maior você vai ali visitar essas pessoas mais simples ali na comunidade, você vê casas arrumadinhas, limpinhas, direitinho. A moça vai lá, tem uma flor, tem um jarro simples, mas com uma flor, né? Vi algumas ali que fiquei admirado. Fui visitar, mas ela não tem mais vindo aqui, uma senhora aqui, bem pretinha mesmo, não veio mais. Ela trazia aquele que desencarnou, aquele que era cego, que ficou cego. Como é que era o nome dele? Fui na casa dela lá, poxa, toma um cafezinho aí, seu Nilton. Sentei, tomei um cafezinho, tudo organizado, tudo limpinho, tudo no lugar. Tirei meu sapato para entrar, porque ela tirou o dela, eu tirei o meu, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Uma casa simples, pobre, porém arrumada, organizada. Então você vê que esse espírito traz o senso de organização, de limpeza. Você vai em outras casas que você bota sapatos que você não quer andar descalço ali, não tem como nem você entrar. Porque as pessoas não têm organização, são sujas. Então isso aí é o espírito que traz isso, como ele colocou aqui. Vocês vejam o que aconteceu com os escravos aqui no Brasil. Enquanto os Estados Unidos são dados, eu vi isso aí no Jornal do Globo há muitos anos atrás. Eu tenho até um recorte. Quem tem esse recorte era o Altivo, está no livro dele ali. Enquanto os Estados Unidos importaram, vamos dizer assim, cerca de 600 mil escravos, o Brasil trouxe 4 milhões. Olha a diferença. E lá já estava mais expandida a população. E o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a acabar com a escravidão. Comemoramos anteontem, 13 de maio, né? 15, 14, não, 13 de maio é a libertação dos escravos, né? Dia de zumbi, não. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Se você perguntar isso aí fora, o que é a Lei Áurea? A população não sabe, é tão ignorante que não sabe. Quem foi a Princesa Isabel? Não sabe. Não sabe. Princesa Isabel foi filha de quem? Não vou perguntar para vocês não passarem vergonha, tá? Então, é uma história tão simples, tão decoreba, porque a nossa história é toda mal trabalhada justamente por causa do domínio externo, para o povo não ter uma identidade e o país ser o que é. Nós somos dominados, né? Ora por um, ora por outro. E se entrar um tal país aí, vocês vão ver o que é bom para tosse. Então, as pessoas não sabem. Então o Brasil trouxe 4 milhões de escravos para cá, africanos. Mais os silvícolas, os índios, que foram detonados, mataram tudo. Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, eles ficaram felizes. Mas para onde eles iam? Para onde eles foram? Não tinha terra. Não tinha nada.
Sou livre. Tá, você está livre. E aí, você vai para onde? Aí eles foram para as periferias, para os morros, aqui no Rio de Janeiro principalmente, lá outros lugares aí para os cantos, e começaram a se juntar. Você vê uma herança que a gente tem da escravidão, a sujeira. Vai no centro da cidade. Que lugar imundo. Você vai nas comunidades aí, joga um papel, vem aqui, joga papel no chão. Isso é herança da escravidão. Eles continuam aqui. Hoje nós somos escravos. Você vê nitidamente a sujeira em casa, casas imundas. Pega um papel, um guardanapo para comer alguma coisa, comeu, joga no chão, cospe em qualquer lugar, urina em qualquer lugar, e por aí vai. Ainda somos os mesmos, né? Aquela música, são os mesmos que estão por aí. Então nós temos uma grande dívida com essa população. Nós temos uma grande dívida. É um karma que não é uma palavra espírita, mas que o país tem. Um país novinho, mas que adquiriu um grande karma com a dor infligida a esses espíritos. Como foram explorados. Tem um outro karma que a gente tem. A Guerra do Paraguai. A covardia. Foi um massacre. Você vê que o país tenta, o Brasil está reparando isso. Ele fez ali a usina de Itaipu e o Paraguai não entrou com nenhum centavo. A metade da energia gerada por Itaipu é do Paraguai, a metade é do Brasil. Só que o Paraguai tem uma população pequena, então o Brasil compra do Paraguai a energia gerada. Isso aí é uma reparação que você está fazendo. O país era bonito. Destruíram. Aí tem vários interesses, tem que estudar lá a história para saber o real interesse. O Paraguai era uma potência aqui, hein? Aí entra a Inglaterra que não queria, enfim. Tem uns estudos aí interessantes sobre a Guerra do Paraguai. E o que nós sabemos sobre a Guerra do Paraguai? Nada. Foi quase nada. O que a gente sabe da escravidão, que acabou recentemente? Nada, ninguém fala mais nada. Não se estimula isso. Agora, vai perguntar lá ao judeu, ao povo judeu, sobre o Holocausto. Vai lá. Vai lá no americano falar da independência americana. Então, falta esse entendimento nosso. Então a gente traz o caráter, mas como a gente muda de posição, muitas vezes a gente não reconhece a pessoa, e se você melhorar, você muda, você está aqui para mudar. Quantas coisas que a gente fazia que era errado e que a gente deixou de fazer nessa vida mesmo. A gente muda, está mudando. Aí você vai para o plano espiritual, modifica mais ainda e tem que retornar, e assim você vai progredindo. Vamos lá para a próxima. 217. O homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações? Uma boa pergunta. Meu pai reencarnou. Eu sei que meu pai reencarnou. Me disseram. Eu vou chegar lá, vou reconhecer ele fisicamente. É outro pai, outra mãe genética. Estamos raciocinando aqui sem ler, né? Pode ser até que traga alguma marca, algum sinal, mas são outros os pais. Então a genética dos pais é que vai fazer com que ele tenha um traço físico semelhante ao dos seus pais. Agora, pode trazer alguma marca? Sim. Quando a gente estava falando aqui da reencarnação, então a gente não reconhece nesse povo, ou eu queria dizer isso, o negro que foi escravizado, o índio que estava ali, mas você vê a sujeira, você vê o grupo,
É uma comunidade inteira que não está nem aí para isso. Antigamente era flecha daqui para lá. Agora eles continuam brigando. O morro daqui briga com o morro de lá com metralhadora, né? O traçante para lá, o traçante para cá. Mudou só a forma, só a maneira de brigar. Antes era com flecha e tacape, agora é com metralhadora. Não mudou quase nada. Tem uma mensagem interessante. Vocês desculpe eu abrir. O nome do espírito é Cleia. Eu tenho ela na minha pasta, depois vocês me lembrem que eu leio aqui. Falando da reencarnação. Que esse espírito, o que aconteceu com esse espírito? Ela disse que parou num sinal com um carro, vieram 3 assaltantes para assaltar o carro, ela fez o movimento brusco e um deles atirou e matou na hora. Ela se vê fora do corpo. Essa mensagem foi dada pelo Valtinho. Icleia, acho que é o nome dela, Icleia. Ela se vê logo fora do corpo e é ajudada. Alguém o auxilia. Ela é ajudada por alguém. Acho que foi um padre, não me lembro se foi um padre, sei que ela foi ajudada. E ela vai dizendo lá na mensagem que ela reconhece naqueles 3 assaltantes os silvícolas, quer dizer, os índios, que quando ela chegou no Brasil, ela usava o bacamarte, chumbinho bacamarte, né? A arma. Ele lembrou aqui do rato. Usava o bacamarte para tirar do caminho todos aqueles que se opunham à vinda dos portugueses para cá. Então ela se reportou à época em que chegou no Brasil, como ela matava os índios, né? Como ela usou o bacamarte, e viu naqueles 3 espíritos que não haviam perdoado. Olha aí, o traço do caráter. Eles não tinham perdoado. Aí vamos pensar. Ele estava ali num outro corpo, numa outra roupagem, ninguém estava com pena na cabeça, nem com arco e flecha. Ninguém conhecia ele. Mas de dentro dele estava a revolta. Ele não chegou lá e disse assim: ah, foi você que me matou. Não foi isso. Mas algo, né, o magnetismo atraiu e algo mata. Isso aí não presta não. Ele não se lembrou racionalmente, mas espiritualmente. Ele atirou. Detalhe interessante. Esse espírito diz assim. Aí ele foi reconhecido, foi levado lá para o hospital, foi levado para casa. Ela disse: desde esse dia eu comecei a me dedicar à evangelização de crianças para transformá-los em homens de bem. Eu nunca mais deixei a evangelização. Pode ser que esse espírito esteja aqui, trabalhando aqui na nossa casa também. Olha só. Então esse espírito que foi assassinado se conscientizou que a lei foi cobrado pela lei. Não fala antes da reencarnação, mas provavelmente planejou uma morte bruta, porque lembrou do passado e pediu para passar por isso. Passou sem reclamar, perdoou os assassinos, ainda foi trabalhar em prol da educação das crianças para que isso não aconteça. Porque esses assassinos precisavam de ser evangelizados. Estão entendendo aí o que você traz, o caráter ali? Tanto as boas quanto as más tendências. Judas era um espírito ruim? Não. Judas foi escolhido por Jesus.
Ah, Judas escolheu Jesus para Judas trair Jesus? Não. Não. Mas Judas trazia no seu caráter, nas suas tendências, né, o mexer com dinheiro. Ele que tomava conta da bolsa. Ele era o responsável. Ele não era um espírito ruim. Ele não era um espírito mau. Mas trazia aquilo com ele, né? Mexer com dinheiro. E foi justamente aí que ele falhou. E quando ele não teve a intenção, como dizem, não, ele queria trair Jesus, ele foi mal. Não. Ele pensou numa coisa, mas o resultado foi outro. Quando ele viu que foi traído e envolvido lá por Caifás e Anás, um era genro do outro, né? Caifás era o chefe, Anás era genro, né? Quando ele foi lá envolvido por Caifás, ele, caraca, fui enganado. Tanto que ele joga as moedas no chão, as 30 moedas. Ele se arrepende, tem um remorso tão grande que ele vai e se mata. Olha aí, os traços que ele trouxe com ele no seu caráter e que culminou num suicídio. Assim é você, eu, você, todos nós. Nós trazemos traços do nosso caráter e nós sabemos muito bem. Nós sabemos. Se a gente parar um pouquinho, eu não sei se é porque eu estou sempre parando e me analisando, que eu acho isso muito natural. Eu sei das minhas más tendências, sei também das minhas virtudes, que eu tenho virtude, todo mundo tem. Por exemplo, ninguém vai me chamar de preguiçoso do outro lado. Ninguém foi preguiçoso, você nunca trabalhou. Eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei. Isso eu tenho consciência. Vai me chamar de outra coisa, mas preguiçoso não. Então você tem que olhar para você, se analisar, eu tenho a característica de trabalhar, de servir, vou potencializar isso mais ainda, vamos fazer. Eu tenho essa má tendência aqui, poxa, eu vou trabalhar isso em mim. Sou fofoqueiro, gosto de falar mal da vida alheia. Eu não converso com o Tiago, começo a falar do Diego. Então, se eu começar a olhar para dentro de mim, eu vou dizer assim, poxa, mas eu gosto de fazer uma fofoca. Eu vou começar a parar com me vigiar. Eu vou devagarzinho, vou mudando. É muito mais fácil você adquirir virtudes do que você de se despojar de defeitos. Mas o primeiro passo é você se conhecer. Homem, conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber quem você é. Se você viver a vida, que se dane, quem gostar de mim que gosta, quem não gostar, você é um tolo. Não mudou nada. Do jeito que entrou no palco da vida, você vai sair. Aí vai ter que voltar. Pô, cara, tu não aprendeu nada. Volta lá. Pô, deve ser doído você no mundo espiritual. Putz, perdi 70, 80 anos da minha vida. Ter que voltar tudo de novo, encontrar Selma novamente, pelo amor de Deus. Pois é, vai vir minha filha. Então, a gente tem que se olhar. E se analisar, se reconhecer. Tem que se conhecer. Então vamos lá, aí está dizendo aqui, a gente falou aí do exemplo daquele espírito que morreu, né? Então o corpo, o homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações? Resposta, o corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem com o antigo, claro. No entanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria. Porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente no rosto. E é verdadeiro designarem-se os olhos como espelho da alma. Olha, dizem isso, né? O olho é o espelho, os olhos são o espelho da alma. É verdade. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada.
quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, enquanto há rostos muito belos que nenhuma impressão te causa, pelos quais sentes até repulsão. E é uma verdade, né? Você vê, o Chico tinha tantas dificuldades, aí ele botava aquela peruca, ele dizia que ele não queria chocar ninguém, ele tinha uma dor profunda nos olhos vermelhos, lacrimejava, doíam, ele botava o óculos escuro, não ficava nenhuma belezinha, né? Mas quantos queriam ficar do lado do Chico? Quanta beleza espiritual ele passava, quanto amor. E às vezes você vê uma moça bonita, um homem bonito, mas que não te diz nada, dá até repulsa. Estranho ficar perto dessa pessoa, né? Pessoas fúteis, não é isso mesmo? Está entendendo, Rosângela, a conversa aqui? Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Aí ele continua aqui na resposta. Poderias acreditar que apenas corpos bem feitos fossem o envoltório dos espíritos mais perfeitos, ao passo que todos os dias encontram homens de bem sob aparências disformes, sem ter uma semelhança pronunciada. A similitude dos gostos e dos pendores pode dar, portanto, o que se chama um ar de família. Não é mesmo? Você sente bem com a pessoa, e é familiar, essa pessoa é gente boa. Às vezes outros te repulsam. Alguma pergunta? Não. Tá, faz. Então a Selma está dizendo que tem um amigo que ela se sente mal, tem repulsa. Tá, a Selma está contando uma história sem pé, sem cabeça aqui. Não, mas eu estou entendendo. A Selma viu o pai dela na igreja, ela foi na missa, assistiu o que você... Tá, então, porque teu pai não morreu, teu pai continua vivo, Selma. Teu pai não morreu, ele está vivo. Dia de finados. Então, você não foi orar pelo seu pai? Você não fez uma prece? O seu pai apareceu para você. Então, Selma, é porque... Mas eu acredito em você. Teu pai não morreu. Não existe a morte, ninguém morre. O que morre é o corpo físico. Ele quis dizer para você, eu não morri, eu estou aqui, minha filha. Para de beber, foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele disse para você. Você deixar o vício de lado, porque ele gosta de você, porque a morte não existe, é por isso. É porque ele não existe a morte. Vamos à observação aqui do Kardec. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não possuindo nenhuma semelhança, nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou, visto que eles podem ter origens absolutamente diferentes, seria absurdo concluir por uma sucessão de existências de uma semelhança que é apenas fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que servem às suas manifestações e imprimem no rosto
e até no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sob a vestimenta do grande senhor, vê-se algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas, saídas da posição mais ínfima, assumem, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí reencontram o seu elemento, enquanto outros, apesar de seu nascimento e da sua educação neste meio, se encontram sempre deslocados. Como explicar este fato de uma outra maneira, a não ser como um reflexo daquilo que o Espírito foi antes? Fechou, não fechou? Então vamos lá. Eu não trago a minha aparência igualzinho da minha outra encarnação, mas no meu rosto, se prestar bem atenção, a gente imprime alguns traços, principalmente nos olhos, no olhar. Alguma pergunta? Então nós estudamos 45 minutos, um tempo de aula. Nós vamos entrar agora nas ideias inatas. Se você traz as ideias inatas, é conhecimento do passado. A gente vai estudar isso na próxima aula, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, teremos um intervalo, depois eu vou continuar aqui com obras póstumas. Aí vocês vão para lá, tá, Jefferson? Tá, com a Adelane, lá na... O Diego também, a não ser que você queira dar aula aqui, depois você vai. Se quiser, tudo bem. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado aos guias da nossa casa, àqueles que nós pedimos ajuda, pois tudo transcorreu em clima de harmonia, de paz. Estamos sentindo a paz que o ambiente nos proporcionou, nos sentindo bem melhores do que quando iniciamos os nossos estudos. Agradecemos o carinho de vocês, o amor de vocês. Muito obrigado. Abençoe, Senhor, as pessoas que nos ouvem à distância. Que as vibrações da nossa casa de amor possam chegar aos seus lares, vibrando, levando o perfume das rosas e o teu imenso amor, Jesus, para aqueles que nos ouvem à distância. Despeça-nos, que seja então em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.